As Nações Unidas consideram ainda pobreza extrema quando pessoas vivem com renda per capita inferior a 1,9 dólares por dia, apesar da recente atualização do valor, mas ainda na fase experimental, e pobreza quando pessoas vivem com renda per capita de até 5,5 dólares por dia. São essas duas categorias de pobreza consideradas. Oficialmente, Cabo Verde tem cerca de 115 mil pessoas a viver na pobreza extrema, ou seja, com menos de 1,9 dólares por dia. É uma situação grave e estrutural. O programa Mais Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social do Governo propõe eliminar a pobreza extrema até 2026, quando a meta das Nações Unidas é para o ano de 2030 e da União Africana é para o ano 2063. O programa Mais do Governo conta com vários tipos de apoio, desde logo das Nações Unidas, das organizações não governamentais internacionais, do setor privado nacional e internacional e do próprio governo de Cabo Verde. É um programa ambicioso e tem pernas para andar. Isso demonstra também as preocupações humanas e sociais do governo do Ulisses Correia Silva e do MPD. A humanização do programa do MPD, refletido no programa do governo, nos conduz naturalmente a essas políticas. O governo, suportado pelo MPD, definiu como objetivo maior eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta nos próximos 5 anos. Para eliminar a pobreza extrema, o governo do MPD elaborou a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema para o horizonte 2022-2026, que define um quadro de intervenção articulado em diversas frentes, privilegiando os eixos rendimento, cuidados e proteção dos mais vulneráveis, educação, formação, empreendedorismo e inclusão produtiva, saúde, habitação e segurança social. A prevalência da pobreza extrema é um desafio que urge ser enfrentado, dadas suas implicações adversas sobre o bem-estar das populações. Trata-se de um fenómeno que se manifesta através de um conjunto de carências, mormente a nível da alimentação e nutrição, das condições de habitabilidade, do acesso à água potável, educação, saúde, emprego e segurança laboral, sentimento de vulnerabilidade e não empoderamento, discriminação e exclusão social. Nos últimos 5 anos, baseado numa política de inclusão e promoção da dignidade da pessoa humana e em parceria com os municípios, organizações não governamentais, diáspora, igreja e associações comunitárias, foco tem sido a promoção da igualdade de oportunidade, redução das desigualdades e as vulnerabilidades e a redução da pobreza absoluta e a pobreza extrema. Os progressos que o governo alcançou na redução da pobreza de 2016 a 2021 são inequívocos e nos levam a acreditar. Criação do Cadastro Social Único, instrumento que permite que a política da inclusão social nas diversas áreas, saúde, educação, habitação, água e energia, e nos diversos segmentos que exigem cuidados, crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, seja baseada em regras e indicadores que permitem que os programas e os projetos sejam concebidos e executados com objetividade, imparcialidade, transparência e eficácia e convergência para as metas da redução da pobreza absoluta e eliminação da pobreza extrema. Criação do rendimento social de inclusão, que é uma transferência financeira direta às famílias que vivem em situação de pobreza extrema e que têm crianças sob o seu cuidado. Mais de 5.000 famílias beneficiam do rendimento social de inclusão. Criação do Programa de Inclusão Produtiva, um programa complementar ao rendimento social de inclusão para proporcionar aos beneficiários deste rendimento uma atividade produtiva. 2.000 famílias beneficiam de projetos de inclusão produtiva em Santiago, Fogo, Santo Antão e São Vicente. Projetos de acesso ao rendimento
e desenvolvimento de competências para o emprego decente, beneficiando cerca de 13 mil pessoas mais pobres no período 2018 a 2022. Nova abordagem do programa POSER, dirigido às famílias rurais, que passou a estar orientado para a inclusão produtiva, com opção por mais projetos estruturantes hidroagrícolas que provocam maior impacto na sustentabilidade das famílias. Convém ressaltar que de 2014 a 2016, cada projeto beneficiava, em média, 5 a 6 famílias. A partir de 2017, o valor registrado em cada ano é 10 vezes superior. Criação do Plano Nacional de Cuidados, em benefício de idosos, crianças com deficiência, doença crônica ou incapacitante e adultos que sofram de incapacidade permanente para exercício de qualquer atividade geradora de rendimento. Criação da tarifa social de água e energia para as famílias mais pobres, com impacto na redução de custos com o consumo de água e energia. Apoio às famílias para a frequência de filhos até 5 anos. Criação da Bolsa de Cultura, entre outros. Gratuidade no ensino básico e secundário, com impacto na redução de custos com a educação por parte das famílias, beneficiando 84 mil alunos no ensino básico obrigatório e 30 mil no ensino secundário. Estas medidas produziram resultados. A incidência da pobreza reduziu-se de 35,2% em 2015 a cerca de 26% em 2019, uma diminuição de 9 pontos percentuais. Com a Covid é natural, resistimos bem. A incidência da pobreza aumentou sim, para 31,6% em 2020. Apesar desse aumento, o valor é inferior em 3,6 pontos percentuais que em 2015, onde vivíamos na normalidade. Isso quer dizer que a redução da pobreza foi consistente e real, por muito que custe e muitos não queiram aceitar. Apesar da necessidade de uma avaliação de longo termo para quantificar os ganhos deste investimento, sabe-se que as medidas dos últimos anos tiveram um forte impacto no curto prazo. Importa ainda destacar que a enorme redução da pobreza extrema em apenas 4 anos teve repercussões também na redução da incidência da pobreza como um todo, uma vez que a pobreza absoluta passou de 35,2% em 2015 para 26% em 2019, ou seja, 37 mil pessoas deixaram de viver em situação de pobreza absoluta. Estes ganhos no desenvolvimento do país deveram-se a um maior investimento em políticas de proteção social, que no período de 2016 e 2019 representam 14% da despesa pública. Senhor Presidente, a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema tem um público bem definido: crianças, pessoas com deficiência, idosos, jovens fora do mercado de trabalho e do ensino, meninas e mulheres e imigrantes. Para terminar, Senhor Presidente, o país está a atravessar um momento fundamental para a sua afirmação. E essa estratégia, de facto, surgiu numa boa altura. O Governo pretende imprimir um novo impulso aos mecanismos de proteção social, articulando as medidas focalizadas nos agregados extremamente pobres, sem deixar ninguém para trás, de modo que os grupos da população em situação de pobreza extrema possam beneficiar das oportunidades de crescimento econômico e de desenvolvimento sustentável mais abrangente e inclusivo. Estas intervenções serão combinadas com acesso aos serviços sociais de qualidade pelas camadas mais vulneráveis que promovam a escolaridade, inclusive pela universalização do pré-escolar, o acesso do sistema de saúde, a criação de oportunidade de formação, inclusão produtiva para os adultos em idade ativa e sem limitação. Mais uma vez, estamos a dar um passo significativo, deixando uma marca extremamente importante na sociedade cabo-verdiana, que é a erradicação da pobreza, colocando as pessoas como foco e em primeiro lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado.